Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues. Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Bom, nós vamos falar agora sobre previsões. No segundo vídeo da série de astrologia preditiva, a gente fez um primeiro vídeo para conversar sobre a questão da firdária, que é uma técnica tradicional, antiga de previsões, de análise de ciclos pelo mapa natal. Então a gente tem uma sequência de regência, poderíamos dizer, de ciclos para quem nasceu durante o dia, outra sequência, né, para quem nasceu durante a noite. E esta sequência ela nos diz sobre momentos importantes com relação às informações que aquele planeta, em termos de posicionamento, aspecto e força, vai nos dizer ali, né, sobre aquele período de vida. Se você não assistiu esse vídeo, é só clicar aqui em cima no card que ele te leva lá para o vídeo, você vai conhecer a técnica da firdária. Neste vídeo aqui, nós vamos conversar sobre uma técnica simples também que é feita sobre o mapa natal. Então aqui sem revolução solar, trânsito, progressões, nada disso, é basicamente do mapa natal. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar as estações da vida em semelhança, vamos dizer, com as estações do ano. Então nós temos a ideia, já conversei com vocês, já fiz um vídeo aqui no canal explicando como o zodíaco é composto e que ele representa exatamente a sazonalidade, né, a mudança das estações. Exatamente quando o Sol entra em Áries, inicia o ano novo astrológico e a primavera lá no hemisfério norte e o outono aqui no hemisfério sul, e quando entra em Câncer, o verão lá em cima e o inverno aqui embaixo, em Libra, o outono no hemisfério norte, primavera no hemisfério sul, e Capricórnio, quando inicia o inverno lá no norte, o verão aqui no hemisfério sul, tá? Então, o movimento do Sol ao longo do zodíaco, ele marca as estações do ano. Na vida pessoal, nós também temos as estações das nossas vidas particulares, que também são marcadas pelo zodíaco. Então, o ponto inicial é o ponto do 0 grau do signo de Áries. É lógico que é assim, gente, quando a gente fala de ciclos de vida observando o mapa natal, seria bacana que nós tivéssemos uma ideia do período de vida daquela pessoa, né? E na astrologia existe uma técnica para se calcular o período de vitalidade daquela pessoa, que é o Ilégio e o Alcocodem. São dois cálculos ali interligados, né? O Alcocodem depende do cálculo do Ilégio, e ele nos diz sobre o período de vitalidade, de força, até quando aquela pessoa tem uma certa vitalidade. Vamos pensar assim, gente, que a astrologia é um estudo de base filosófica, então tinha muito em mente que existia um período de proteção, poderíamos dizer, para a questão de vitalidade, e que essa proteção ela iria até um determinado período, que na astrologia nós verificamos pelo Alcocodem, tá? Então, findando aquela vitalidade, a pessoa fica totalmente vulnerável. Antigamente, até um tempo atrás ali, ainda o Alcocodem era muito associado à questão da morte mesmo, né? Do momento da morte. Mas hoje em dia já se associa mais à questão da vitalidade. Até porque, assim, como nós temos um avanço tecnológico muito grande em torno da medicina, qualidade de vida também, isso acaba interferindo de uma certa maneira, certo? Então, o ideal seríamos calcular isso, mas esta técnica não é uma técnica que eu pretendo trazer aqui no canal. Primeiro porque é um assunto que nem todo mundo é preparado para lidar com questão de morte, isso assusta muita gente e gera muita polêmica, então vamos segurar um pouquinho a onda, tá? E segundo, porque não é um cálculo fácil, assim, para quem está no início, não é um tipo de assunto para um vídeo de YouTube. Nós vamos ver aqui, então, em termos de vitalidade, poderíamos dizer, em termos de ciclos de vida, pensando em uma expectativa de vida média do brasileiro que está em torno ali de 76 anos, segundo o IBGE. Então, imagina uma vida de um brasileiro ali em torno de 76 anos, e a gente dividiria, então, esses 76 anos em 4 estações, que a primavera representaria a fase da infância, o verão representaria uma fase de vida adulta, o outono uma fase de maturidade mais, e o inverno a velhice mesmo, né, a senilidade, tá?
Agora, o ponto de partida para a gente identificar essas estações é o ponto do 0 grau do signo de Áries mesmo, assim como é para o início do ano novo astrológico. Nós pegamos o 0 grau de Áries até 30 de Gêmeos, representa o período da infância, de 0 de Câncer a 30 de Virgem, a fase adulta, de 0 de Libra a 30 de Sagitário, a fase madura, né, a maturidade, e de 0 de Capricórnio até 30 de Peixes, a senilidade, a velhice, tá? Então, como a gente pega o que cada uma dessas estações vai trazer de experiência para a pessoa em questão? Bom, é observando mesmo os posicionamentos planetários, especialmente a posição dos planetas benéficos e maléficos. Os planetas benéficos indicando períodos de vida bom, de sucesso, de realização, e os maléficos de dificuldade. Mas é lógico que não é puramente isso, você tem que avaliar a qualidade do planeta, a força do planeta, o posicionamento dele por casa é muito importante, os aspectos que ele forma, enfim. Tudo que nós já conversamos sempre aqui no canal. Vamos supor que uma pessoa tenha ali entre o signo de Áries e de Gêmeos 3 planetas, por exemplo, a Lua posicionada em Áries, a Vênus em Touro, vamos supor, e o Saturno posicionado em Touro também. Bom, o que isso pode representar? A gente tem ali a Vênus como uma benéfica, a Lua ela é geralmente considerada como um planeta benéfico, né? Se ela não estiver em conjunção com o maléfico, ela é até considerada como benéfica. E o Saturno é maléfico. Então, assim, a gente tem uma mescla em termos de positividade e negatividade, tá? Porém, o que nós temos que observar? Olha, o signo de Touro, ele está dentro dessa estação da infância. O planeta, a Vênus, né, é um planeta que nos remete ao feminino. A Lua também é o feminino. E o Saturno, as restrições, as dificuldades e tal. Então, o que nós podemos ter aqui? Que essa pessoa ela pode ter recebido ajuda de uma mulher significativamente assim durante o período da infância. Então, as mulheres tendo um auxílio ali, né, apoiando de uma certa maneira, especialmente se isso estiver em torno ali da casa 11, né, se a Lua, por exemplo, em Touro estiver posicionada na casa 11, a casa 11 é uma casa de benfeitores, dos amigos, a gente falou hoje, mas se ela tiver uma Lua em Touro posicionada, ou a Lua em Áries também posicionada na casa 11, significa que a Lua faz uso das características daquela casa, daquele signo e dentro daquela casa. Então, a ajuda de uma mulher, e pode ser uma mulher com características arianas, que pode ser uma mulher que não casou, independente, sozinha, ou em Touro, se for uma Lua em Touro, de uma mulher de algumas posses, alguém que tenha condições de suprir ali produzir aí alguma condição material para ela de alguma maneira, tá? Vamos supor também que se tem o Saturno posicionado em Câncer na casa 10. Então, assim, Câncer é o início da fase adulta. A casa 10 é uma casa benéfica, uma casa mais alta do mapa. Então, quando o planeta está posicionado ali, de alguma maneira ele tem uma forcinha. Mas o Saturno em Câncer, ele está no exílio, porque ele rege o signo oposto que é Capricórnio. Então, um Saturno em Câncer, ele representa aqui no início da fase adulta. Câncer é o início da fase adulta. Essa pessoa pode enfrentar algumas dificuldades com relação à carreira profissional. O Saturno, ele representa as limitações, as dificuldades, as restrições. Então, isso pode nos dizer que ela pode encontrar dificuldades para ter um trabalho, para se manter em um trabalho. A vida profissional, ela fica um pouco precária mesmo. Então, observando esses ciclos da vida e os posicionamentos planetários dentro desse ciclo, nós conseguimos perceber quais são os momentos mais importantes em termos de sucesso, de realizações e também em termos de dificuldades, tá? Então, gente, o que temos que conhecer basicamente para usar esta técnica de uma maneira consistente é o conhecimento das características dos planetas, das características das casas e dos signos, porque isso é o que vai nos dizer sobre a questão dos acontecimentos, né? Sobre todos os acontecimentos que podem vir. Agora, lógico que aqui nós estamos falando de uma técnica que avalia a vida num sentido geral, falando aqui de estações, e essas estações representam alguns anos cada uma. Ela não vai te dar pontualmente a data
do acontecimento e nem muitas vezes marcar o acontecimento em si. Para isso você precisaria de algumas técnicas um pouco mais fechadas, as progressões, né, as direções, ou até olhar os trânsitos, dependendo se você já avaliou outras técnicas. Como eu disse no vídeo sobre a Firdária, os trânsitos são o final do processo de previsões. A gente pega no sentido maior, né, esta avaliação das estações da vida, a Firdária, revolução solar, progressões e trânsito. Fecha bem, você vem do maior para o menor, tá? Por isso que não é muito aconselhável fazer uma técnica de previsões só, olhar só a revolução solar, por exemplo. Eu recebo muitos pedidos de revolução solar, mas o ideal é usar as técnicas conjuntas, porque aí você vai conseguindo identificar o período de vida que a pessoa está, né, passando, consegue observar, vai fechando depois aquele ano com a revolução solar, e aí você vai avaliando as questões menores. Então, com essa técnica é possível você saber basicamente em qual período que se dá o casamento da pessoa, se ela vai casar, nascimento de filhos, os acontecimentos mais importantes. Dentro de cada estação nós temos então 3 signos do zodíaco. E aí a gente pode usar cada signo como uma faixa também de idade. Então, como eu falei para vocês, se a gente pega uma expectativa de vida de 76 anos, se vocês dividirem os 76 anos pelos 12 signos do zodíaco, vai dar 6 e pouquinho ali, 6,3, se não me engano. Então, cada signo representaria 6 anos e pouquinho da vida da pessoa. Então, os posicionamentos planetários nos signos e nas casas também, eles vão indicar ali pontos, mas aqui a gente já consegue fechar um pouquinho mais a questão de previsões. Então, se eu tiver ali em torno do signo de Touro ou do signo de Gêmeos, ali a Vênus, eu sei que naquela fase ali que é mais basicamente ali a adolescência, pode acontecer o primeiro amor, e que pode ser uma coisa muito marcante. Lógico, aqui a gente está falando de questões amplas, então assim, muita gente tem o primeiro amor mais ou menos nesta fase da vida, mas nem todo mundo tem aquele primeiro amor como algo tão marcante assim. Então, dependendo das circunstâncias do planeta, a gente já vai adiante, tá? Bom, eu tenho um exemplo que é esse mapa que vocês estão vendo ali, que é exatamente bem nítido essa questão dos ciclos, né? Essa pessoa tem ali o Saturno em oposição ao Touro. Se a gente olhar essa questão dos ciclos das estações, esse período da casa 10 do Saturno ali corresponde a uma fase da maturidade dela. Foi mais ou menos em torno dos 55 anos que ela passou por uma circunstância bem marcante dentro da carreira. Ela é uma assistente social e durante um dos trabalhos que ela estava fazendo de remoção de pessoas, desabrigados, enfim, aconteceu um evento onde a polícia prendeu uma das pessoas que ela estava removendo com um porte de drogas. Ficou preso, tal. Num segundo momento que ela estava em numa outra circunstância, num outro tipo de trabalho, os amigos daquele que foram presos reconheceram ela e ameaçaram. Ela conseguiu fugir ali naquele momento, ela aproveitou um momento de distração deles, fugiu, foi embora, só que a partir daquele ponto, foi exatamente aos 55 anos, a partir daquele momento ela desenvolveu uma depressão super forte, síndrome do pânico muito forte, a ponto dela vender o apartamento dela com medo que as pessoas, né, os que tinham ameaçado ela, iriam encontrá-la. Ela mudou para um lugar bem distante, entrou numa crise profunda, ficou internada numa clínica psiquiátrica. Então ele pega bem essa fase dos 55 anos, onde ela tem esse Saturno oposto ao Marte e numa circunstância bem dolorosa, bem difícil. É bem interessante observar isso. Ele é um ponto preliminar, inclusive, de qualquer análise natal. Quando você está preparando a análise, eu fiz um vídeo, né, sobre como a gente prepara uma análise, que você não assistiu também, clica aqui e aí você pode assistir como que se faz uma análise de um mapa natal. Então, nas preliminares, onde você está identificando a força dos planetas e tudo mais, calculando o temperamento e tal, você pode observar também essa
essa questão das estações da vida da pessoa, e assim você consegue perceber em qual fase da vida os acontecimentos serão mais marcantes em termos de positividade ou de negatividade, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. E lógico que não dá para pontuar aqui planeta por planeta, em signo, porque é deste tamanho, é muita coisa. E isso é uma técnica para quem já tem uma base de conhecimento astrológico. Se você não tem, não sabe o que significa nenhum dos planetas, não tem esse conhecimento, tem o curso aqui também de astrologia, que você tem ali, são 9 aulas que eu fiz, e eu vou explicando todos os planetas, características, todos os signos. É só você assistir que você vai saber o que cada um deles representa, tá bom? Bom, então é isso. Então, se você gostou, curta aí o vídeo e compartilhe com os seus amigos. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.